Gustavo, Pedro. Se alguém puder entrar em contato com a Letícia, seria bom. Vamos lá, né? Hoje nós vamos... O conteúdo de hoje, nós vamos terminar de falar sobre aquele filósofo, Platão, né? Nós vamos continuar a falar sobre ele. Não vai cair na prova de vocês, tá bom, Platão? Vamos deixar o Platão para o terceiro bimestre, junto com Aristóteles, para a gente fazer uma comparação entre o pensamento dos dois, tá? E gostaria que vocês prestassem atenção hoje, porque as teorias que nós vamos apresentar, tanto do Platão como do Aristóteles, elas vão servir para uma instituição muito importante que nós conhecemos hoje durante a Idade Média, tá? Essa teoria que nós vamos falar, a teoria das ideias, né? O idealismo de Platão, essa teoria dos dois mundos, né? Do mundo sensível e do mundo inteligível, ela vai servir para uma instituição que nós conhecemos hoje, muito importante mesmo no mundo inteiro, que utilizou essas teorias, tanto a de Platão como a de Aristóteles, que nós vamos ver, esse idealismo de Platão e o realismo de Aristóteles, para justificar as suas doutrinas na Idade Média. Uma hora utilizando Platão, outra hora utilizando Aristóteles, tá? Não se preocupe que mais na frente eu relembro a vocês. Tá? E o nome da instituição também. Né? Aliás, nós estudamos um pouco, conhecemos um pouco sobre essa instituição em Roma e na Idade Média. É uma instituição religiosa muito importante hoje. E o que é que tem a ver Platão e Aristóteles com essa instituição, professor? Na Idade Média, tudo. E até hoje, essa doutrina religiosa, utilizando as teorias de Platão e Aristóteles, ela ainda é perceptível dentro dessa instituição. Tá bom? Então, não esqueça de prestar atenção como é que funciona essa teoria das ideias de Platão, do mundo inteligível e do mundo sensível, para a gente entender mais na frente, né, a doutrina dessa instituição, as duas doutrinas que ela vai se utilizar para se manter em pé, né, para se manter enquanto instituição, tá bom? Então, vamos lá para o nosso slide. Gente, nós vamos ver onde paramos, nós vamos continuar de onde paramos, né? Óbvio, professor. Já devo estar compartilhando aí a tela com vocês. Hoje nós vamos desmiuçar esses dois mundos de Platão, né? O mundo inteligível, que mundo é esse inteligível, né? E esse mundo sensível. Eu vou falar algumas coisas para vocês, né? E daí eu vou mostrar um outro slide, e depois nós vamos, na próxima aula, entender como é que o Platão, ele passa na sua teoria de como é que podemos chegar a esse mundo, ou a essa realidade inteligível. Ok? Tudo bem? Antes da gente começar, eu gostaria de deixar uma dica de filme. Vocês gostam de filmes? Gostaria de deixar uma dica de filme para vocês, quem quiser assistir hoje. Tá? Esse vai ser o meu filme de hoje. Eu gosto muito de batalha naval, essas coisas, sabe? Então, foi lançado, acho que ano passado, em 2018, tá aqui, 2018, esse filme, muito bacana, Fúria em Alto Mar. Esse é o filme da quinta-feira do Professor Formiga. Adoro assistir filmes assim, que tem um cunho histórico, e quando é baseado em fatos reais. E tem tudo que a gente gosta, né? Tem a história, tem baseado nos fatos reais, tem bomba, tem guerra, tem sangue, tem tudo aquilo que a gente gosta. Né? Aquelas explosões submarinas, aqueles efeitos especiais sensacionais. E olha que a galera só deu 6,6 por filme, viu? 6,6. Então, quando é acima de 5, eu costumo assistir. Quando é abaixo de 5, até 4,5 ainda, porque a galera desse site ela é muito exigente, tá bom? Copiaram aí o filme? Se não, depois dá uma olhada
na gravação. Bom, então vamos lá. O que é essa realidade sensível, professor? O que é que nós podemos dizer sobre isso? Já está dizendo aí, né? Dependentes, mutáveis, que muda, né? E são imagens da realidade inteligível, ou seja, da realidade de uma outra realidade, de um outro mundo. Então, se são imagens aqui, nessa realidade que nós vivemos, nesse mundo material, que são captados pelos 5 sentidos, que é o mundo em que vivemos, que é o mundo dos fenômenos, aquilo que pode ser observado pelos 5 sentidos, no qual existe também uma infinidade de seres, crenças e opiniões. Preste atenção, essa palavra opinião, ela não se traduz como conhecimento, tá? Os gregos chamam de doxa, ou seja, é uma simples opinião que muitas vezes não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma fonte segura, não tem nenhuma lógica, não tem nenhum estudo sobre o assunto. Então, é uma mera opinião, um mero doxa. Então, a proposta é que aqui neste mundo, nesta realidade sensível, se supere essas opiniões, se supere esses doxas, se supere essas crenças, tá bom? Então, esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo material, portanto, corporal, matéria, tá? Estritamente material, certo? E ainda tem, nesse mundo aqui, as chamadas paixões, os chamados vícios, chamados sofrimentos, né? Os apetites que induz o corpo a fazer aquilo que nós não devemos, tá bom? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o funcionamento corporal, ele deve ter como base o acesso às ideias puras. Onde é que estão essas ideias puras, professor? Essas ideias que são imutáveis, essas ideias perfeitas. Onde é que está isso? No mundo inteligível. Onde está lá também, lembra, na aula passada, o demiurgo, a ideia perfeita que criou este mundo aqui. Tá? Então, se nós viemos de um ser perfeito, de uma ideia perfeita, de um mundo perfeito, para um mundo imperfeito. Então, qual a finalidade de fazer isso, professor? De se criar um mundo imperfeito com todos aqui? Bom, para Platão é justamente essa questão que nós vamos tentar entender. Porque Platão vai dizer, por quê? Né, se criar esse mundo aqui, mundo corporal, sensível, cheio de problemas, cheio de enganos, né? E que nós temos dentro de nós o intelecto, aí não é mais o doxa, porque o conhecimento é episteme, é o que vai nos diferenciar dos outros animais e vai nos levar ao mundo inteligível. Agora, para a gente sair desse mundo sensível, cheio de problemas, né? Cheio de sombras, cheio de enganos, para chegar ao outro mundo, como é que é feita essa ligação? Através do nosso intelecto, da nossa mente, do nosso conhecimento, que nós vamos adquirir aqui, e adquirindo esse conhecimento aqui, através da razão, do conhecimento mesmo, e não de meras opiniões, é que nós iremos chegar à realidade inteligível. Através de quê, professor? Como é que é feita essa ligação? Através da nossa alma. Por que alma, professor? Porque a alma não é material. E se ela não é material, ela é a única capaz de atingir o mundo imaterial, que é o mundo das ideias, que é o mundo inteligível, onde está lá o demiurgo, aquele ser perfeito, ideal e material que criou este mundo. Então, nós só podemos alcançar essa realidade inteligível através daquilo que não é, daquilo que nós temos que não é matéria. E o que é que nós temos que não é matéria, professor? A nossa alma. E é ela que é dotada, ou vai ser dotada, de conhecimento, né? de racionalidade, é ela que está no nosso corpo, que habita o nosso corpo material, que vai através do conhecimento, vai através da busca de se afastar dessas paixões que nós temos aqui, dessas sombras, desses enganos, dos vícios, né? Purificando-a para chegar, depois da nossa morte, claro, para chegar ao mundo inteligível.
Professor, está parecendo muito com algumas religiões que a gente conhece. Está parecendo, tá? Isso. Muito bem. Já tinha falado para vocês que o pensamento platônico, né, ele vai servir de base para muitas doutrinas religiosas, né? A religião católica, por exemplo, que da católica sai para protestante, de dentro da católica, né? Ou seja, dentro do cristianismo, perdão, mas é dentro da Igreja Católica que se faz a reforma, né? Algumas outras que vocês conhecem, que mistura essas duas realidades, né? Mistura essa realidade imaterial com a material, que é o espiritismo. Se vocês lerem um pouco sobre o espiritismo no livro do Allan Kardec e em outras obras, vocês vão se deparar com várias citações de Platão, com referências a Platão, né? Ah, professor, então eu estou notando outra coisa aí, não é? Então, a divisão aí entre mente, esse dualismo, né? Entre mente e corpo, sim. O corpo, então, muito bem. Então, o corpo pertence ao mundo sensível, que ele é matéria, e a nossa alma pertence ao mundo inteligível. Agora, corpo sã, mente sã, né? Não tem aquele ditado que se atribui aos romanos e outros se atribuem ao grego, né? Cuida do teu corpo, que é a morada da tua alma. Né? Essa ideia de Platão, desse dualismo entre mente e corpo, ele é muito interessante, porque a mente, que é a nossa alma, que é ela que vai captar conhecimento aqui, é ela que, através da nossa razão, que também é imaterial, vai buscar conhecimento, fugindo desse mundo imperfeito, para quando a morte chegar, essa alma deixar o nosso corpo, é tanto que o corpo, para Platão, fica aqui, e não serve de nada, a não ser para a gente preservar, enquanto a alma está sobrevivendo dele, tá? Preservando esse corpo, para que a alma se sinta bem, buscando conhecimento, lógico, através de uma boa educação, de um bom conhecimento, se livrando de tudo o que há de dependência aqui, para quando a morte chegar, essa alma ir para o mundo inteligível, contemplar as ideias gerais, as ideias verdadeiras, né? Aquela que é eterna, imutável, indivisível e imaterial. Atenção, a alma, ao deixar o nosso, que é o nosso intelecto, a nossa mente, ao deixar o corpo, ela vai contemplar, né, a ideia que é eterna. Ou seja, aquela ideia do demiurgo de Platão, ou seja, o Deus que ordenou toda a matéria aqui, que é imutável, indivisível e imaterial. Apenas o imaterial pode contemplar as ideias verdadeiras. E essas ideias estão onde, professor? No mundo inteligível. Certo? Que são as formas puras do mundo inteligível. Tá? Então, professor, outra conclusão que nós chegamos é que esse mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Exatamente. Essa nossa realidade aqui, tudo que está aqui, também está no mundo inteligível. Só que aqui a cópia ela é imperfeita. Ok? Tudo bem? Eu vou dar um exemplo já para vocês. Tá? Então, o conhecimento sensível para Platão não era uma fonte confiável de buscar o conhecimento, professor? Não, não era. Então, qual deve ser o ponto de partida aí para a gente buscar um verdadeiro conhecimento? Aí que nós vamos chamar de episteme, para preencher essa alma de conhecimento verdadeiro e não apenas de doxas enganosas, de crenças enganosas, de opiniões enganosas, para essa alma, quando abandonar o nosso corpo, ela contemplar o mundo inteligível de uma forma mais eficiente, professor. Bom, primeiro nós temos que entender o que é esse mundo inteligível agora, né? Vamos fazer um aprofundamento desse mundo inteligível. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Então, se esse mundo que nós vivemos aqui, para Platão, é um mundo do pecado, é um mundo dos enganos, é um mundo... Eu utilizei a palavra pecado, que é uma palavra já muito próxima a algumas religiões. Vamos dizer que seja o mundo dos enganos, né? Onde nesse mundo aqui, esse mundo que é imperfeito, tenta nos afastar do mundo perfeito. Assim como o processo, vamos dizer assim, dos contrários, né? O mundo perfeito prega o bem, aqui nós temos o mal. O mundo perfeito pega isso aqui, ao contrário, é uma cópia. É falso.
Professor, mas vamos dar um outro exemplo aqui. Se o indivíduo tira uma foto minha, e essa foto representa o quê? Para Platão, a cópia da cópia. É uma outra cópia, só que é uma cópia da cópia. Já que tudo que tem aqui é uma cópia do mundo inteligível, então a foto é uma cópia da cópia. A pintura é uma cópia da cópia. E se a pessoa tirar da cabeça dela uma pintura assim abstrata, alguma coisa, é uma cópia da cópia. Tá? Para Platão, nada se traduz aqui de forma inédita. Tudo que existe aqui, ou vinha a ser criado, já está no mundo perfeito, já está no mundo inteligível. Professor, então está se aproximando muito, mas muito mesmo, de determinadas doutrinas religiosas, ou teorias religiosas. Isso. Por isso, se vocês estão conseguindo notar essa semelhança, né, exatamente por isso que algumas instituições religiosas, eu digo instituições religiosas, mas a instituição religiosa, vai adotar Platão, no primeiro momento, como uma forma de fundamentar a sua doutrina religiosa e tendo um propósito, né? Nós vamos ver qual é o propósito dessa instituição em adotar Platão para convencer as outras pessoas da sua teoria ou da sua doutrina. Né? Essa instituição, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela vai, no primeiro momento, na Idade Média, se apropriar dessa ideia de Platão e ela vai reconfigurar, dar uma nova roupagem a esse pensamento de Platão. Inclusive, eu tenho um livro aqui, escrito por um padre muito famoso da Igreja Católica, que ele sistematizou neste livro a ideia de Platão. Pegou, fez algumas mudanças, e aí levou essas mudanças, essa nova roupagem de Platão para os povos que estavam chegando na Europa. Nós falamos sobre eles, os bárbaros, né? Nós vamos ver, nós vimos na história como é que a Igreja fez isso, mas agora nós vamos nos aprofundar no pensamento, na mentalidade. Né? Que coisa, né, professor? Então, o mundo inteligível é o mundo das essências. O que é essência, professor? É complicado a gente definir essência, né? Mas é tudo aquilo que, se tirando de alguma coisa, ela perde a sua identidade. É o início, é aquele que é puro, né? É aquilo que não pode ser captado nesse momento pelos sentidos. Pronto. É imaterial, ou seja, não tem matéria. É imutável, pois será eternamente idêntico a si mesmo, jamais irá mudar, não muda com o tempo. É indivisível, pois cada ideia é única e não múltipla, como são os objetos aqui na Terra, né, sensíveis. E é eterno, porque não é gerado nem corrompido, assim como a alma humana. Tá? Então, a alma, vocês já podem observar, ela deixou de ser pura aqui, tá? Passa para cá, e ela fica passível à corrupção, a enganos, a distorções, a desonestidades. Então, para Platão, chegar ao mundo inteligível, olha a ideia, é se afastar de todos os enganos, de todas as imperfeições que existem nesse mundo. E como é que se faz isso, professor? Qual o processo? Buscando, aí entra o Sócrates, né? Que o Platão era discípulo dele, buscando sempre conhecer, buscar sempre ser justo, buscar sempre ser honesto, buscar se afastar dos vícios, das paixões, das falsas crenças e das falsas opiniões. Isso se dá por meio do conhecimento e de uma boa educação. Então, construindo essa alma aqui, esse propósito da alma, recheando essa alma disso tudo que eu acabei de falar, é possível que a gente se aproxime do mundo perfeito aqui, tá? Se aproximar. Jamais iremos ser perfeitos, mas podemos nos aproximar um pouco deste mundo perfeito. E quando a alma abandonar este corpo, ela voltará para a realidade inteligível. E lá em cima ela contemplará novamente todas as ideias perfeitas, e quanto mais você construir aqui neste mundo, olha a ideia agora, quanto mais você construir coisas boas para a alma, se afastar de tudo aquilo que eu falei, dos vícios, quando ela chegar lá em cima e voltar, mais perfeita ela vai voltar, mais digna ela vai voltar, né, para um outro corpo. Para um outro corpo, professor? Sim. Ah, professor, mas isso aí já tem uma doutrina que fala nisso, na reencarnação. Quem é que fala nisso, na reencarnação? Ora,
Quem é que fala na reencarnação são os espíritas, né? O espiritismo fala muito em reencarnação. Platão também falava, né? A alma, quanto mais ideias puras, se aproximar das ideias puras aqui nesse mundo, e ao chegar no outro mundo e ela retornar, mais evoluído será a pessoa que receber esta alma. Agora, quanto menos aqui ela procurar se afastar, viver nos vícios, nas falsas opiniões, nas falsas crenças, que ela retornar ao mundo perfeito e retornar, aí nós vamos ver qual é o mito que ele fala isso, que é o mito de Er, e retornar, mais impuro o sujeito vai ser, mais desonesto ele vai ser aqui, segundo Platão, tá? Mais violento ele vai ser, mais rude, né? Um sujeito, vamos dizer assim, pessoas que não vão ter muito valor para este mundo. Então, eita, professor, então se a gente observar a sociedade hoje, se a gente vê aquele sujeito que é honesto, aquele sujeito que é trabalhador, aquele sujeito que não tem vício, é um sujeito que provavelmente viveu no outro tempo, né, purificou a sua alma e voltou melhor, evoluiu. Quem defende essa teoria são os espíritas, né? Eles defendem isso aí. Eles acreditam tanto nisso que eles dão até alguns sinais, né? Para a gente, só o déjà vu, quem já ouviu falar no déjà vu, ele vai dizer, o déjà vu é uma prova de que a nossa alma habitou um outro corpo num determinado momento, no outro momento. E ele diz até assim, eles falam que é o seguinte, vocês já visitaram algum local onde vocês pararam assim, ficaram olhando e tiveram aquela sensação de que já tiveram ali? Mas a primeira vez que você está indo, mas a sensação é que você olha, observa, eu já estive aqui, o que está acontecendo aqui, eu já passei por isso, eu tenho a impressão que eu já passei por isso. Se vocês já tiveram essa sensação, é porque isso é uma prova evidente de que a alma que está habitando o seu corpo, ela já esteve ali, no corpo de outra pessoa. Tá? Então, eles chamam isso de déjà vu. O déjà vu é uma lembrança atemporal que aconteceu com alguém que já esteve ali, né? Uma alma que já esteve ali dentro do outro corpo e agora ela está no teu. Na volta do mundo, se vamos pegar Platão, na volta do mundo inteligível para o teu corpo, ela não esqueceu de tudo. Tá? Depois nós vamos explicar devagarzinho como é que esse mito, Platão explicava as coisas muito por mito, por alegorias, né? Então ele tem as famosas, a alegoria da caverna, a alegoria acabei de falar, a alegoria do Er, que é um mito de Er, e tem várias alegorias dele, né? Então ele gostava muito de explicar as coisas por alegorias. Então vamos dar um exemplo aí. Então, inteligível é a forma pura, né, das essências, das coisas, as ideias gerais que caracterizam qualquer coisa que esteja aqui, ou um ser, isso. Agora, vamos aqui, ó. Vamos ver essa ilustração aqui. Então, nós temos a relação da teoria da contingência, né, que é a relação entre os dois mundos, o que há de permanente em um objeto é a ideia, tá? Então, primeiro pega-se a ideia de homem, tá aqui, ó. Essa é a ideia de homem. Aqui no mundo sensível, o mundo das sombras, os homens, eles aparecem de várias formas diferentes. Por quê? Porque são cópias, né? A casa também, você tem a ideia de casa, tá? Que é uma casa perfeita, tá? Imutável, mas você tem várias formas de casa. Por quê? Porque são cópias. Mesma coisa acontece com todos os outros objetos. Tá? E isso, o Platão ele vai dar uma prova interessante sobre isso. No livro de vocês, no livro de vocês traz referente ao gato, tá? Eu coloquei aqui o homem, casa, daí, peguei esse slide. Então, professor, então, quer dizer, essa é a ideia perfeita de homem, sim, que tem a sua essência, que é imutável, jamais vai mudar, e aqui é o mundo das sombras, ó, com várias mudanças, né, com vários formatos, mas a essência é a mesma. Os formatos são diferentes, por quê, professor? Porque são cópias do mundo perfeito. A essência da casa, de uma casa, está aqui, ó, no mundo das ideias, no mundo perfeito. Aqui são cópias. Quer ver outra coisa? Depois eu vou dar uma aula para vocês sobre mensagens subliminares, tá? O que eu vou mostrar, o que vocês estão observando aí,
são formas de impossibilidade de você ver muitas coisas na sua essência. Vocês estão observando essa imagem aqui, ó, bem aqui, ó, do lado esquerdo de vocês, quem está no computador, vocês estão vendo essa imagem se mexer? Essa do lado esquerdo, eu estou passando aqui o mouse. Se vocês estão vendo essa imagem se mexer, isso é um engano. Isso é um engano do teu sentido, da tua visão. Está tentando enganar a tua mente. Ou seja, a tua visão, que é o teu sentido, está tentando enganar a tua alma, a tua mente. Né? Então, para Platão, muitas coisas dessa forma vão acontecer. Estou colocando aqui só um exemplo. Vai aparecer pessoas tentando te manipular, vai ter pessoas tentando te vender falsas promessas. Né? Muitas vezes você vai observar, mesmo você observando as coisas, ela vai parecer tão verdadeira que você, se você não tiver cuidado, você vai se enganar, você vai cair no engano, enfim. Né? Olha essa outra imagem aqui onde eu estou passando o mouse. O que vocês estão observando aí? Eu estou vendo duas pessoas tocando violão, né? Uma garota bem aqui no canto, ó. Quem está vendo dois velhinhos, uma senhora aqui e um senhor aqui, também está se enganando, né? Quem estiver vendo também uma outra imagem também está se enganando. A intenção aqui é mostrar que muitas vezes aquilo que aparece, que aparenta ser, não é a essência. Tá? Por isso nós temos que buscar a essência das coisas. E aí a gente pode levar para vários exemplos, né? Pessoas que vivem no Facebook ou na internet, que criam um perfil, aparenta ser alguma coisa, né? Tem que ter muito cuidado. Platão já dizia o quê? Cuidado que existem pessoas nesse mundo tentando nos enganar. Às vezes a pessoa coloca uma foto no Facebook, né? E que na realidade é outra coisa. Às vezes as pessoas dão suas características físicas, né, num site desse de internet, no site de relacionamento, diz que é alto, tem 1,80 m, tem 1 m de sei o quê, fala 2 idiomas, e na realidade não é nada disso. Você vai buscar a essência, você vai buscar a verdade, você vai buscar conhecer, e é outra coisa totalmente diferente. Por quê? Porque para Platão nós temos que ter cuidado muito nos sentidos, naquilo que nós observamos, naquilo que nós ouvimos, nós temos que buscar conhecer. Então, se uma pessoa chega para você, olha, eu sou fulano de tal, eu tenho 18 anos, tenho 1,80 m, sou rico, tenho 2 lanchas, aí mostra um monte de fotos para você, cuidado. Esse mundo é um mundo da aparência. Possa ser que tudo isso que esteja sendo apresentado para você seja apenas sombras, enganos. Muito cuidado. Procure, pesquisem, investiguem, busquem conhecer. Olha a lição de Platão bem atual aí, né? Ele vai deixar isso bem claro no mito chamado Mito da Caverna. Ele vai dizer que a gente deve se libertar desses enganos, tá? Dessas sombras. Tá? E aqui diz, então, professor, como se libertar, então? E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre a teoria da reminiscência. Como é que nós fazemos isso? Né? Numa obra chamada Fédon, quando Platão escreve, né? E ele vai explicar nesse diálogo como é que nós devemos ou podemos sair do mundo sensível para chegar no mundo inteligível. Então, uma lição de hoje, cuidado com aquilo que passam para a gente nesse mundo. Porque da mesma forma que existem cédulas de R$ 100 falsas, existem pessoas falsas. Existem pessoas que são cópias imperfeitas da honestidade. Tem pessoas que são cópias imperfeitas da bondade. Tem pessoas que são cópias imperfeitas da justiça. Tá? Então, muito cuidado nessas crenças aí. Cuidado com pessoas que oferecem muita coisa, muita vantagem. Você pode estar sendo enganado. Faça como Platão. Procure conhecer, procure saber, procurem vocês, procurem exercitar o intelecto de vocês, o conhecimento de vocês, tá? Por quê, professor? Porque nem tudo que aparenta ser é. Ok? Olha aí que lição maravilhosa hoje do Platão, não foi, professor? Que lição perfeita hoje do Platão. Exatamente. Tudo bem? Vamos tomar café?
Na próxima aula, o professor vai explicar como é que nós podemos passar do sensível para o inteligível. Tudo bem? Aqui. Que coisa, né, professor? Exatamente, jovens, que coisa. Então, um abraço aí para vocês. Quem não tomou café, vai tomar um cafezinho agora. Quem não escovou os dentes, aproveita e vai escovar. Sai desse mundo da podridão, meu filho. Né? Vai, procura limpar teus dentes, vai tomar um café, acorda.